Boa noite. A paz seja convosco. Glória a Deus por mais outro ensinamento. E hoje agora à noite nós vamos falar sobre quem é Jesus, parte 2. Antes de nós lermos, eu quero fazer a oração. Espírito do Santo Deus, poderoso, aqui, Senhor, me coloco a interceder, primeiramente agradecendo pela tua presença, segundo, meu Deus, clamando por aqui teu santo e doce Espírito, como sempre fez, sempre faz, carinhosamente, convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, trazendo um entendimento pleno e real, verdadeiro, de maneira que cada pessoa que me ouça seja impactado com a presença do Senhor Jesus e que seja convencido pelo pecado, pelo poder de Deus, convencido do pecado pelo poder de Deus, e que o Santo Espírito de Deus dê entendimento, abra o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre quem é Jesus, parte 2, como eu disse, baseado aqui no livro do Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Glória a Deus. Então, quem é Jesus? É uma boa pergunta. Quem é Jesus? Fala-se tanto de Jesus, mas quem é Jesus? A própria Bíblia, ela se encarrega de mostrar, revelando, falando, ensinando quem é Jesus. Jesus é Deus, infinitamente Deus, profundamente Deus, completamente Deus, também totalmente homem, totalmente humano. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, diz assim: no princípio era o Verbo. Quem era Deus? Ele é o Verbo de Deus. Ele é o próprio... Quem é Jesus? O próprio Deus, que era o Verbo. E que no princípio era Ele, ou seja, antes de todas as coisas tiveram um princípio. Mas antes de todas as coisas que Ele fez, Ele já era o Verbo. Quem que Jesus é? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. Veja que colocação. Eu acho tão profundo o Evangelho de João. Eu amo a profundidade do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. A terra foi feita por causa desse Verbo, através desse Verbo. Quem é esse Verbo? Ninguém via, ninguém sabia, porque a gente não tinha existido. Mas Ele está se fazendo conhecido. Deus está se fazendo conhecido em Jesus, e Jesus está se fazendo conhecido em Deus, porque Ele é o próprio Deus. E Ele está se revelando para que saibamos quem é que estava antes de toda essa engenhosa e gloriosa criação. A criação é por demais linda, admirável. Mas mais importante, mais precioso do que toda essa criação bela, criação e criaturas que Deus fez, há uma pessoa chamada Verbo. Jesus é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo. Quem estava no princípio, antes de todas as coisas, é Deus, o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Estava com Deus. Estava com Deus. Deus estava com o Verbo e o Verbo estava com Deus. Jesus era o Verbo que estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha que
que profundidade que ele fala aqui. No princípio era o verbo. Aí parece que o verbo é um verbo e parece que não tem mais informação de como era, quem era ele. Mas aí ele vai detalhando, descrevendo. No princípio, a terra não surgiu do nada. A terra não surgiu de Big Bang nenhum. A terra, o mundo, a criação, não surgiu de uma teoria que um ser humano inventou. A terra foi feita por alguém tão capacitada, por alguém tão poderosa, por alguém que, ao se manifestar, ao vir em forma de humana, ele ficou desacreditado que era Deus. Ele ficou limitado aos olhos das pessoas, porque acha que é um ser humano, não seria o mesmo Deus poderoso que estava antes da criação e que inventou a criação. E que inventou a criatura. Então, ele inspira seus filhos, seus servos e diz, no princípio, no princípio era eu, Jesus. No princípio era eu, que eu sou o verbo, e eu como verbo estava com Deus. Deus, a palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E então, quem é Jesus? Ele é o verbo de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí, de novo, insiste para que nenhum mortal tenha dúvida. Para que nenhum mortal fique sem saber como é que nós vivemos numa terra tão preciosa, um mundo tão precioso que Deus fez. Esse Deus vem se mostrar a nós, vem se revelar a nós, vem mostrar a profundeza, a eternidade, o poder que Ele é e que Ele tem, e que Ele ficaria oculto, faria toda a sua criação e ficaria oculto. Por que Ele se ocultaria? Se Ele fez a criação e a criatura para a honra e glória dEle, para a glória dEle, e para que a criatura tivesse intimidade, tivesse um relacionamento pessoal com Deus, tivesse um relacionamento conhecendo o seu Criador, conhecendo o verbo que formou a terra e que através de suas mãos preciosas fez o ser humano e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Tornou o ser humano ser vivente. Então, ele estava no princípio com Deus. Eles são tão interligados, eles são tão unidos, tão ligados. É o próprio Deus. Ele estava com Deus, usou da palavra, usou do verbo, pronunciou a palavra falada, o verbo fazer, o verbo. E o verbo era ele. Porque ele é a própria vida. E sem ele, nada do que foi feito na terra se faria. E aqui o próprio Deus descreve através de João qual ser humano que teria uma capacidade de descrever quem é o seu Criador. Desse jeito, quem é Jesus? Jesus não foi qualquer um que surgiu muitos falsos Jesus. Na época de Jesus e antes dele. E ainda surgem. E ainda vão surgir. Podem todos juntos, nunca, jamais daria o Jesus. Não se formaria o verdadeiro Jesus. Porque afinal de contas, ele não vai ser, ele é. Ele não é agora, ele era antes. Ele já era o verbo. Ele já existia. Como que é isso? Não sei, não me pergunte. Ele não explica, porque aí já é outro patamar. Mas o fato é que ele prova que ele já existia. E ele prova que todas as coisas que foram feitas, que as pessoas acham que está por aí, ninguém viu Deus, não conhece Deus, porque as pessoas querem ver Deus fisicamente. Então Jesus, Deus mandou, fez o verbo dele tornar-se carne.
fez o verbo dele vir em forma de carne, fez ele vir em forma de carne. Olha eu aqui, eu sou Jesus, o verbo vivo. Eu estava antes do princípio, antes da criação, eu sou o Criador. E aí ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Não são algumas coisas. Nada. 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 Absolutamente nada. Quem é Jesus? Esse Deus terrível, poderoso, maravilhoso, cheio de vida e de verdade. Que Deus, o único e verdadeiro Deus. Então ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. Nele está a vida. A gente estuda gramática, aprende sobre o verbo, sobre os tempos do verbo, o modo do verbo, a ação do verbo. Isso aí são coisas que simbolizam o verbo Deus. Porque vai ensinar gramaticamente como é o verbo. O que o verbo faz? Só que o verbo faz ação. Deus, Jesus, ele fez todas essas coisas. Ele fez todas essas coisas. Jesus é o verbo. E ele diz assim, nele estava a vida, e a vida era, olha, nele estava a vida, ou seja, ele era a própria vida, ele é a origem da vida, nele estava a vida, sem ele, nem nada que foi feito, tudo tem vida, teria vida sem ele, não existiria, não teria vida sem ele. Era ele a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aqui, para encerrar, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, ele que colocou, ele que começou, ele que colocou o começo, ele que fez as coisas acontecerem e terem um começo. Foi ele. Aí aqui no começo da Bíblia, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, que Deus é esse? Onde que ele estava? Como foi que ele fez? Ele fez o princípio. Mas antes dele fazer o princípio, ele era o verbo. Jesus já era o verbo. Então quem é Jesus? O verbo de Deus, a vida que lhe deu, que fez você ter vida e fez todas as coisas e continua dando vida para nós. Pelo poder da palavra dele, o verbo é tão poderoso, Jesus é tão poderoso e tão humilde, não existe na terra ninguém humilde igual a Jesus. Humildade não é sinônimo de pobreza, de imundície, de burrice, de alienação. Humildade é um reconhecimento real e verdadeiro de quem a pessoa é, do que ela pode, até onde ela pode, o que ela não é, o que ela não pode. Jesus, ele pode todas as coisas, mas ele veio, se humilhou, se quis ser igual às suas criaturas. Para quê? Para se revelar o Deus que estava antes da criação. Jesus abençoe. Que você, nesta noite, possa ter um encontro com Jesus. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender de todas as coisas que você tem falado mal de Jesus, que você fala, não entende, não compreende, não conhece a profundidade de quem é Jesus, e que você se arrependa também por esses pecados e por todos quanto que você
impediu de que Jesus pudesse lhe salvar. Jesus está a lhe esperar. Se arrependa, confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, entrega a sua vida a Ele e faça esta oração. Jesus, perdoa os meus pecados. Me perdoe tamanha ignorância, rebeldia, estupidez, tacanhez de não procurar ver na tua palavra quem és tu. Senhor, eu me arrependo e aqui entrego a minha vida. E eu estou lhe admirando. Estou maravilhado de saber, ou maravilhada de saber que tu és todo-poderoso, que tu és a vida e o verbo vivo. Em nome de Jesus. E aqui nós agradecemos em nome de Jesus. Uma boa noite de salvação, de cura e de restauração em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho para ver as notificações, deixe seu like, compartilhe bastante, tanto que você puder, ajudando esse canal, e mande as suas ideias, compartilhe, juntamente com compartilhar você, coloque as suas ideias, o que você achou, o que você não achou. E em nome de Jesus eu conto com você, e toda a honra e toda a glória eu devolvo para o Espírito Santo, a Ele, a honra e a glória, em nome de Jesus. Tchau.